A homeopatia é considerada uma filosofia holística. Ela encara a doença como uma forma de desequilíbrio das energias vitais, da força vital que causa a nossa vida, né? Ela surgiu com uma dissertação publicada em 1796 por Samuel Hahnemann. Porém, no Brasil, ela só chegou pelo francês Dr. Benoit Julies em 1840, no Rio de Janeiro. Ele fundou a primeira escola para seu ensino, Institutos Homeopáticos Brasileiros. Com o passar dos anos, surgiram leis específicas para a farmácia homeopática e, com muitos esforços da classe médica e farmacêutica, foi elaborado o decreto número 78.841, aprovado a primeira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira. Entretanto, apenas em 1980 é que o Conselho Federal de Medicina reconheceu a homeopatia como uma especialidade médica. Atualmente, em alguns estados, como Minas Gerais, por exemplo, tem sido incluída no seu Sistema Único de Saúde. Para a Organização Mundial de Saúde, o Conselho é que seus estados-membros regulem a homeopatia de forma de garantir a inocuidade, ou seja, não causar danos nenhum dos produtos que são comercializados sem prescrição médica. A OMS reconhece que, apesar de verificar um aumento da utilização dos produtos homeopáticos, são poucos os estados de regulamentação aplicável. Segundo essa organização, é necessário contrariar a ideia de que não existe riscos na administração dos produtos homeopáticos devido às altas diluições. A OMS não apoia o uso de homeopatia contra doenças graves como malária, tuberculose, AIDS, gripe e diarreia infantil. O principal objetivo da homeopatia é desencadear que o sistema natural do corpo haja na cura da doença, com base nos sintomas específicos. É importante enfatizar que o tratamento homeopático não é padrão, ou seja, ele considera as condições físicas e emocionais de cada um e faz tratamento para cada paciente específico. Ela se baseia em 2 princípios. O primeiro princípio é a lei dos semelhantes, que, resumidamente, é a ideia de que alguma substância que causa alguns sintomas, ela é usada em doses menores, né, para tratar esses mesmos sintomas. Por exemplo, a cebola causa sintomas parecidos do que a gripe, então você usa essa cebola para tratar a gripe. Uma outra ideia seria as doses, um outro princípio da homeopatia é as doses infinitesimais, que implica na diluição dessa determinada substância usada como fármaco homeopático. Teoricamente, iria potencializar. Quanto mais você dilui essa substância, mais o princípio ativo dessa substância vai aumentar. Vai ficar mais potencializada a potencialização e a dinamização. Os homeopáticos são indicados na grande maioria das vezes para problemas gastrointestinais, ginecológicos, dermatológicos, respiratórios, infecções virais ou bacterianas, além de também ser indicados para pacientes diagnosticados com problemas de depressão, mas claro, sem deixar a terapia de lado. A homeopatia age no organismo se ela é aceita, dando esforço para o corpo se restabelecer, não alterando a parte doente do corpo, mas apenas agindo somente nos distúrbios e nos efeitos dele, não acumulando informações nem eliminando outras no corpo, podendo acelerar a eliminação de toxinas pela pele, diarreias ou pelo suor, mas isso não faz com que a homeopatia seja eliminada do corpo. Pode combater as bactérias que causam pneumonia, mas não consegue fortalecer o corpo para combatê-lo sozinho, ou seja, não consegue tornar o corpo mais resistente para a doença. Na doença cardíaca, não reduz o entupimento das artérias. Isso é diminuído apenas com um regime alimentar ou regime de vida bem rigorosos. Os medicamentos alopáticos são os medicamentos tradicionais, utilizados pela medicina tradicional. A maior parte deles são produzidos em larga escala pelas indústrias farmacêuticas. Eles encaram o funcionamento da doença como algo mecânico e visam eliminar e neutralizar a causa da doença. O principal aspecto negativo desse tipo de medicamento são os efeitos colaterais inerentes aos medicamentos.
Os homeopáticos analisam a doença como um desequilíbrio total do corpo e normalmente usam a mesma substância que causa os sintomas para combater a doença, tornando o organismo mais forte, ao mesmo tempo que são menos agressivos a ele. Atuam na capacidade curativa e regeneradora do organismo. São dosagens individuais e únicas para cada paciente, específicas para cada paciente. Sempre são manipulados por um farmacêutico e muitas vezes são usados para a prevenção de doenças. Tanto a medicina tradicional quanto a medicina homeopática tratam doenças, porém a diferença entre elas está no método de abordagem e no tratamento propriamente dito. No método tradicional, o foco está na cura das doenças e dos seus sintomas, ou seja, o paciente é tratado visando extinguir o mal que apresenta. Além disso, se prioriza o maior uso de comprimidos e de cápsulas, fazendo com que a doença seja tratada com base no efeito químico da droga. Já no tratamento homeopático, o foco está no tratamento a partir da origem e da raiz das doenças e dos seus sintomas, sendo que o médico homeopata vai buscar tratar essa fonte da doença, buscando se restabelecer o equilíbrio do corpo. A partir disso, se prioriza o uso de remédios diluídos, a partir de substâncias do reino animal, vegetal e mineral, fazendo com que a doença seja tratada com base no estímulo energético. A partir disso, vamos falar um pouco sobre os benefícios dos homeopáticos. Eles trazem menos impactos negativos para o corpo, como a redução dos efeitos colaterais quando comparado ao medicamento tradicional, que geralmente trata um problema e acaba provocando outros, como no caso dos anti-inflamatórios, que agridem o trato gastrointestinal. Os medicamentos homeopáticos também trazem um efeito rápido e podem ser usados por pessoas de qualquer idade, não trazendo riscos para idosos e bebês, por exemplo, quando se utilizam as dosagens corretas indicadas pelo profissional da saúde especializado em homeopatia. Também, um outro benefício é que os medicamentos homeopáticos eles apresentam menor preço e fazem com que o médico e o paciente tenham uma relação mais estreita, já que, para tratar da doença, da origem dela, conforme os princípios da homeopatia, o médico precisa conhecer melhor o dia a dia do paciente, os seus hábitos e dentre outras coisas. Porém, ao se utilizar o tratamento homeopático, é preciso ter alguns cuidados. Por exemplo, não se pode substituir o tratamento convencional pelo homeopático por conta própria, principalmente no caso de doenças graves, pois os tratamentos homeopáticos costumam ser aliados dos convencionais, sendo então uma substituição feita apenas sob prescrição médica. Além disso, também é importante seguir as indicações de especialistas em homeopatia, como os médicos homeopatas, porque, embora se trate de uma medicina de menor risco, a homeopatia requer uma avaliação de um especialista que vai determinar o tratamento mais seguro e eficaz para o paciente. Bom, muito obrigada por assistirem ao nosso vídeo. Esperamos que a homeopatia tenha sido melhor entendida após ele.